Estou muito alegre e feliz pela presença de todos aqui. Não quero que seja só uma visita, mas mais vezes quero ver a sua face aqui na casa de Deus, para que possamos unir a nossa fé, juntos clamar ao Senhor, com a certeza no nosso coração que Ele nos ouve e Ele nos responde em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Curve a sua cabeça aí mesmo aonde você está, não precisa se levantar. Coloque as suas mãos sobre o seu coração e vamos pedir ao Espírito Santo que Ele fale conosco através da sua verdade e da sua palavra. Ele te trouxe aqui nessa noite para que você possa ouvir algo de Deus que com certeza vai fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no poder do nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor. E eu te peço, meu Espírito Santo de Deus, que o Senhor que está aqui conosco, o Senhor que vai trazer a palavra através da minha boca, que o Senhor me use, meu Deus, para que eu seja um vaso nas tuas mãos, para que eu possa falar só aquilo que o Senhor mandar eu falar, e nem uma vírgula mais da minha vontade, mas que prevaleça a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Fale o coração de todos, meu Senhor, porque o Senhor é aquele que examina os nossos corações, e o Senhor sabe, meu Deus, a necessidade de cada um aqui nesta noite. O Senhor sabe muito bem o que precisamos. Nós precisamos, meu Deus, da sua ajuda. Em todos os momentos nós precisamos do socorro do Senhor. Nós não vemos a maioria das vezes os grandes livramentos que o Senhor nos dá, mas o Senhor está trabalhando todos os momentos em favor de cada um de nós, em nome de Jesus. E por isso eu te agradeço pelo seu amor, pelos seus cuidados que tem por cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. E você aplaude a Ele bem forte. Glória a Deus. Esse é o momento mais esperado de um culto, é a palavra de Deus. Deus, Ele deixou o culto para que nós pudéssemos nos reunirmos como igreja, para o Espírito Santo nos instruir na sua verdade e na sua palavra. Por isso que estamos aqui hoje inaugurando esse pequeno espaço. Não tem nenhum luxo, porque Deus não está olhando para luxo, Ele está olhando a humildade e a sinceridade do nosso coração. O que Deus quer de nós é um coração sincero, um coração aquebrantado e um coração cheio de fé, confiando nele em nome de Jesus. Deus, Ele não habita em templos feitos por mão de homens, Ele habita no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Talvez falar que Deus habita nos nossos corações seja loucura para alguns, mas para nós que já conhecemos um pouco a palavra de Deus, nós sabemos da onde Deus nos tirou. Lá no livro de Colossenses, capítulo número 1, versículo 13, lá o Paulo escreve aos Colossenses que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para a luz. E é nesse exato momento aonde o Filho e a Filha de Deus se encontram à destra do Pai, sentado ao lado do Senhor Jesus. É loucura, pastor? É. A palavra de Paulo diz que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas aqueles que são salvos é o poder de Deus em nome de Jesus. E é isso mesmo, meus irmãos. O Senhor Jesus, Ele veio confundir os sábios. O Senhor Jesus, Ele veio confundir a inteligência do homem, que acha que é muito inteligente, mas diante da palavra de Deus, a inteligência deles é loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, lá no livro de Hebreus. Se você não tiver a Bíblia, você tem o celular, que hoje a maioria das pessoas tem a Bíblia no celular. Então você abre aí o seu aplicativo e você vai lá no livro de Hebreus,
no capítulo de número 10, versículo 19 ao 27. O tema da mensagem de hoje é perseverança na fé. Então, esse é o tema da mensagem desta noite, perseverança na fé. A palavra de Deus nos ensina, querido, nós já vamos para a leitura já da palavra. Eu só vou dar uma introdução e nós vamos ler aqui e depois nós vamos mergulhar nela em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Mas que fé é essa? A fé é o crer no Senhor Jesus. A fé é o crer no Senhor Jesus. Então, para que a pessoa ela possa crer no Senhor Jesus, tem que ter quem pregue. Tem que ter quem ensine da maneira correta. Porque só através do Senhor Jesus que nós temos acesso ao Pai. Jesus é a porta que nos dá acesso para estarmos face a face com Deus, que nem nós estamos agora nesse exato momento. Quando começamos a primeira oração aqui na igreja, que nós falamos, Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença. O Senhor Jesus, Ele já abriu a porta e nos colocou face a face com Deus. É assim que nós agora, nesse exato momento, estamos face a face com Deus. O reino do céu se manifesta nesse espaço para salvar, curar e libertar as pessoas. Quando o evangelho é pregado no poder de Deus, o reino de Deus está se manifestando através do Espírito Santo que aqui está, examinando cada um dos nossos corações. Já sabe tudo o que precisamos. Antes de abrirmos a nossa boca e falar uma palavra, Deus já sabia tudo que você ia dizer para Ele. Mas Ele quer que você fale para Ele. Ele quer ouvir da minha e da sua boca o que é que você quer que Ele faça para você nesta noite, em nome de Jesus. Fale para Deus, com toda a sinceridade do seu coração. Daqui a pouco nós vamos terminar a palavra e nós vamos orar. E você vai apresentar diante do Senhor que você está. Seja sincero, tenha humildade no seu coração e entenda que nós somos 100% dependentes do Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. A hora que você quiser dar um glória a Deus, você tem liberdade para isso em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus no versículo 19 começa nos falando assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aqui, dá uma paradinha aqui. Aqui o escritor de Hebreus, ele já começa chamando a atenção. Tendo, pois, irmãos, ousadia, ou seja, disposição para entrar diante de Deus através do sangue de Jesus Cristo. Quando nós entramos na presença de Deus, você tem que entrar com um bom ânimo, com uma fé viva no seu coração. Porque tudo que você vai falar, você tem que ter a certeza, esta fé viva, que Deus te ouve e Ele te responde em nome de Jesus. Ah, pastor, mas Deus não tem respondido as minhas orações. Eu tenho orado demais, mas Ele não responde, eu até já estou parando de orar. Nunca se esqueça de uma coisa, queridos e queridas irmãs. Nós oramos e entregamos todas as nossas causas e petições na mão do Senhor. Nunca se esqueça que o tempo é dele e não meu nem seu. É no tempo dele que a vitória vem, em nome de Jesus. Continue crendo. O inimigo, ele vai dizer todos os dias para você que Deus não te ouve, não adianta ir na igreja, não adianta orar. Mentira!
pode continuar orando na mesma fé e todos os dias você pode repetir a sua oração, a sua petição. Apresente todos os dias para Deus. Você pode pedir por 1001 coisa, mas aquela que você quer, é esta que eu quero, Deus. E ainda não recebi. Continue apresentando para Ele. É a nossa perseverança que vai nos dar vitória em nome do Senhor Jesus. Não desista, meu irmão. Deus não nos chamou para pararmos no meio do caminho. Deus nos chamou para seguirmos em frente. Se tem obstáculo, Ele vai tirar em nome de Jesus. É só confiar nele. Por isso que aqui o escritor diz: tendo, pois, irmãos, ousadia. Esta ousadia, esta convicção que Deus, que o Senhor Jesus é conosco. Eu não vou temer, eu vou confiar. E eu tenho certeza que esta batalha não é mais minha, é do Senhor, porque eu já entreguei nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Nunca se esqueça que Jesus, ele disse que nesse mundo teremos muitas aflições, mas ele diz: tenha bom ânimo, não desista, eu venci e te capacito para vencer em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aí ele continua falando, no 19 para entender o 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O que é que Jesus fez por mim e por você? Ele aceitou pagar um preço, ser pregado lá na cruz, ser judiado, chicoteado, ser morto, um terceiro dia ressuscitou. Por que Jesus, ninguém obrigou Jesus a fazer isso. Ele quis por amor a minha vida e a sua. E é isso que nós precisamos aprender e guardar no nosso coração. O que Jesus já fez por mim. Tudo que eu faça por Ele é pouco pelo que Ele já fez por cada um de nós. Ele pagou um preço de morte, de cruz, para salvar a mim e a você. Para que Deus viesse e através dele nos tirasse das trevas e nos transportasse para a luz. Foi através do Senhor Jesus. O evangelho é pregado para isso, para levar o conhecimento das pessoas que ainda não aceitaram Jesus na sua vida. Se você não aceitou Jesus na sua vida, se tem alguém aqui nessa noite que não aceitou Jesus ainda na sua vida, eu peço para você, em nome de Jesus, que não perca esta oportunidade. Porque o próprio Espírito Santo diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, como lá na provocação no deserto, quando aquele povo de Israel, eles murmuraram e não duvidaram de Deus, que Deus iria levar eles até a terra prometida. Eles duvidaram. Num dia só, caiu 20.000 mortos, porque duvidaram do Senhor. Então, ninguém pode duvidar dele, porque aquilo que ele fala, ele é fiel para fazer se cumprir, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. E aqui no versículo 21 continua: tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aqui está falando do sacerdócio de Jesus, sobre a casa de Deus. Que casa de Deus é essa, pastor? É aqui a igreja. Não, essa casa aqui, não é esse templo aqui que o Espírito Santo está nos dizendo. Esta casa de Deus sou eu e você, que Jesus tem autoridade sobre ela. Casa de Deus, morada do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Isso é muita coisa, meu irmão. Talvez você nunca teve a chance de ouvir isso e ter a convicção e a certeza que você se entregou a vida para Cristo, nasceu de novo, você é morada do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Morada do Espírito Santo. Isso é algo para você se regozijar, mas não se orgulhar, ser mais humilde ainda e fazer com que outras pessoas cheguem a este conhecimento para que ela entenda que ela não precisa viver sofrendo, ela não precisa viver mais nas trevas, sendo tapete de Satanás. Ela pode ser uma nova criatura, uma cidadã e um cidadão do reino dos céus, em nome de Jesus. E aí no 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado das más consciências e o corpo
e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos, versículo 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Promessas de Deus se cumprem na minha e na sua vida. Não ache que está demorando. Nós precisamos confiar naquilo que a palavra de Deus nos diz. Guardamos ela no nosso coração. A partir desse momento, o que é que eu faço com ela, pastor? Eu vou esquecer? Porque na quinta-feira ou domingo eu vou aprender outra palavra, vou jogar essa para trás das costas? Não. Toda a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável para nós não podemos descartar. Nós temos que guardar ela no nosso coração, porque é dela que nós precisamos todos os dias para batalhar contra os principados e potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. É contra esses espíritos malignos que nós batalhamos todos os dias, porque eles não querem nos ver na luz, eles querem fazer com que nós voltemos para trás, e nós não podemos retroceder, em nome de Jesus, nem uma vírgula mais, porque nós sabemos de onde nós saímos, não podemos voltar mais para lá, com luta, sem luta, gemendo, chorando ou alegre, fica com Jesus, não larga dele. Vamos passar as tempestades, vamos passar por aflições, mas vai ter dias de alegria, em nome de Jesus. E o melhor está guardado no reino dos céus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí vem o versículo 24. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor ou à caridade e às boas obras. Ou seja, nós como igreja temos que estar sempre incentivando a cada um dos irmãos. Viu que aquele irmão está um pouquinho fraco na fé? Vamos encostar perto dele, vamos dar uma injeção de ânimo, vamos dar as mãos, vamos orar junto, vamos jejuar junto e vamos nos levantar, para que andemos na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo amor e não venhamos deixar ninguém para trás, em nome de Jesus. Por isso que nós temos que viver como igreja em comunhão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha o versículo 25. Não deixando nossa congregação como é o costume de alguns. Ou seja, Deus colocou neste lugar, permaneça. Porque aqui a palavra diz que é o costume de algum deixar a congregação, deixar o lugar onde congregamos, aonde nos reunimos para prestar um culto a Deus. A pessoa simplesmente some, desaparece, ou então desiste, não quer mais seguir a Cristo. E se nós deixarmos de seguir a Jesus, para onde iremos nós? Que só Ele tem as palavras de vida eterna. Vamos voltar para o mundo da onde nós saímos, sabemos que o mundo é a perdição. Então, nós estamos tendo este privilégio de chegar ao conhecimento da verdade, segura com as duas mãos. E não permitas que ninguém venha te impedir de entrar no reino dos céus em nome do Senhor Jesus. Ninguém vai nos impedir de entrar no reino dos céus. Só tem uma pessoa que pode impedir você entrar no reino dos céus, é você mesmo. Mas se você não quiser sair do caminho que é o Senhor Jesus, não tem demônio do inferno que tire você dos caminhos de Deus, em nome de Jesus. Tudo é questão de querer. Eu quero, vou em frente e nada faz eu desistir, em nome de Jesus. E aí ele diz, e não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Ou seja, incentivando, motivando a cada dia a fé, porque a palavra diz que aquele dia vai se aproximando. Que dia é esse, pastor? O dia que Jesus vai vir buscar a sua igreja. O dia que Jesus vai resgatar a sua igreja. E se nós formos antes do arrebatamento, glória a Deus, e a palavra já se cumpriu nas nossas vidas. Mas enquanto estivermos vivos, o Espírito Santo nos diz
que nós temos que estar sempre incentivando uns aos outros para não deixar nenhum se esfriar na fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? E aí vem o 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, ou seja, este pecado voluntariamente, se você, não precisa ir lá, se você sair daqui e for lá na carta de 1 João capítulo 4, lá o João diz que esse pecar voluntariamente, depois que a pessoa conhece, sabe que ela não pode fazer certas coisas que ela fazia antes de conhecer o Jesus, esse é o pecado que ela sabe que é errado e ela vai e pratica. O crente, ele não mais vive nessa prática contínua desses pecados. Ele peca porque enquanto estivermos neste corpo carnal, nós vamos errar, nós vamos falhar, mas não continuemos mais nas práticas dos pecados que nós vivíamos antes de conhecer Jesus. Então, ou seja, depois que conheceu a verdade, se voltar a essas práticas, já não resta mais sacrifício pelo pecado, ou seja, nós estamos crucificando Jesus novamente. Que gravidade, né, irmãos? Isso é muito sério. Quando nós entregamos nossa vida para Cristo, nascemos de novo da água e do Espírito, confessamos com a nossa boca, que a partir daquele momento que nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor da nossa vida, nós entregamos as nossas vidas nas suas mãos, Ele agora passou a ser o meu Senhor, e nenhum outro Senhor tem mais domínio sobre mim, sobre o meu coração. O meu coração agora é do Senhor Jesus. Ele era sujo, o Espírito Santo veio, limpou, para que eu pudesse ser morada dele, e agora eu vou continuar seguindo o Senhor Jesus. Mas chega lá na frente, eu abandono a fé, não quero mais seguir o Senhor Jesus, e aí o que acontece? Acontece que eu estou crucificando Jesus novamente. Eu estou dizendo que aquilo que Ele fez por mim, eu estou dizendo que o preço que Ele pagou por mim, para mim não valeu nada. Foi como se eu pegasse um jornal e jogasse na lata de lixo. O preço vai ser muito alto para aquelas pessoas que realmente fazem isso com o Senhor Jesus. Então, depois que conhecemos a verdade, meu irmão, vá em frente. Não tem como voltar mais atrás, porque se voltar atrás, o preço é mais alto do que antes tivesse conhecido. Agora, se já conheceu, vá em frente. Não deixa que nada atrapalhe a sua união com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus, graças a Deus. Se você voltar aqui no Hebreus mesmo, no capítulo 3, volta um pouquinho atrás, em Hebreus capítulo 3, e nós vamos aqui no 3, versículo 6, que diz assim: mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos quem mesmo? Está escrito ou não está escrito? A própria casa de Jesus, a morada do Espírito Santo, sou eu e você, irmão. Olha que coisa séria, meu amado. É para você dar um glória a Deus, em nome de Jesus. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Tão somente conservemos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, para nós encerrarmos e orarmos em nome de Jesus. 1 Coríntios, volta um pouco atrás aí.
1 Coríntios 12. Nós já vamos, depois desse texto aqui, nós já vamos orar. Glória a Deus. Coisa linda, amados, ouvir a verdade, só a verdade, além da verdade. Nós não queremos nada mais além da verdade. Pega o versículo de número 12. Deixa eu ver se é isso mesmo, para eu não falar bobagem. 1 Coríntios 12. Isso, pega o 12, 12. 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Vai prestando muita atenção. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, ou seja, no Espírito Santo, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será, pois, isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Ou seja, o que é que o Espírito Santo estava usando Paulo para pregar? Ele estava dizendo que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, presta muita atenção, queridos, olha para mim, para que você não saia daqui sem nenhum entendimento da palavra de Deus. O que o Espírito Santo estava falando através de Paulo, e o Espírito Santo falando, ensinando para nós nessa noite, que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, existe 3 batismos no Espírito Santo. Tem um batismo no Espírito Santo que não se refere àquele batismo que aconteceu lá no Pentecostes, que está escrito lá em Atos capítulo 8. No momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor da nossa vida, o Espírito Santo nos pega e nos insere. Guarde isso na sua mente e no seu coração. O Espírito Santo pega o meu espírito e me insere no corpo de Cristo. Por isso que quando nos tornamos membros do corpo de Cristo, porque nós fomos inseridos nele, passamos a cada um ser parte do corpo de Cristo. Por isso que eu não posso usar mais o meu corpo a partir daquele momento para fazer algo que não deve, algo ilícito. Porque se eu fizer, eu estou pegando parte do corpo de Cristo e usando, achando que eu posso, e eu estou pecando terrivelmente, porque eu estou fazendo de um membro do corpo de Cristo algo para pecar, e eu não posso agir mais desta forma. Então, talvez muitos não soubessem que no momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito Santo nos insere no corpo de Cristo, nos tornamos um só com Ele, e a partir dali, nos tornamos um só com Jesus, membros do seu corpo. E aí é onde a palavra manda que sejamos santos, porque Ele é santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pastor, o que é ser santo? É viver separado desse mundo do pecado, da maldade, da soberba, da arrogância, da inveja. Essas qualidades talvez nós tínhamos sim no mundo, porque éramos do mundo, mas hoje nós não fazemos mais parte desse mundo de Satanás, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Só para encerrar, eu não posso deixar 2 Coríntios. E aí eu garanto para você que nós encerramos aqui. 2 Coríntios capítulo 6, só ir um pouquinho à frente. Irmão, procure guardar a palavra de Deus no seu coração, em nome de Jesus. 2 Coríntios 6, versículo 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Aqui, ó. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que concorda entre a luz e as trevas? Nenhuma. Ou seja, o Paulo ele diz que a partir do momento que nós
nos tornamos membros do corpo de Cristo, o nosso relacionamento com as pessoas do mundo é um relacionamento de negócio, relacionamento de serviços, e não passe, não avance mais para nada do que ela tentar te induzir, ou você andar, ou querer imitar algum costume de quem não tem Deus. A palavra diz que para nós se aproximarmos dessas pessoas, podemos, dentro dessa condição que eu acabei de falar, ou com o intuito de trazer ela para a luz aonde você está, e não você ir para as trevas aonde ela está. Tem que ter muito cuidado e fazer a separação, para você não dizer que é um crente e está praticando as mesmas coisas que ele pratica. Então ele tem que vir para o seu mundo e não você ir para o mundo dele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aqui ele diz aqui, ó, o 15, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Eu acho que nenhuma, né, irmão? O fiel com o infiel não tem nenhuma comunhão. Que comunhão tem o fiel com o infiel? Não tem como. Jamais eu quero na minha companhia uma pessoa infiel, que eu não confio, que faz tudo errado. Ela vai acabar manchando as tuas vestes. Então é melhor você, fica longe dela, em nome de Jesus. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Aqui é uma pergunta que o Espírito Santo faz para nós. Nós que somos o templo de Deus, o que é que nós temos a ver com ídolos? Nós temos um único ídolo chamado Jesus de Nazaré. Esse é nosso ídolo. Você pode idolatrar ele todos os dias. Passou disso? Cai fora. E aí ele continua dizendo: o templo de Deus o que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aí o Espírito Santo adverte, Paulo adverte aos coríntios, e o Espírito Santo nos adverte nesta noite, no versículo 17, pelo que sai do meio deles, dos infiéis, dos mentirosos, dos corruptos, dos enganadores, sai do meio deles, e apartai-vos, diz quem? O Senhor. E não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Quem é que diz? O Senhor Todo-Poderoso. Mas para que ele seja o meu Senhor Todo-Poderoso, tem a condição aqui, no versículo 17: aparta, fica longe deles, para que eu possa ser o teu Senhor, te ajudar, responder as tuas orações, suprir a tua necessidade, no nome do Senhor Jesus. Esse é o Evangelho de Cristo que ele mandou pregar, no poder de Deus, em nome de Jesus.